Fala pessoal, estou aqui mais um dia de gravação do Aprovecast, o primeiro episódio de 2025. Eu tenho a honra de partilhar essa mesa com o grande professor Leonardo Queiroga, nosso professor de redação e de linguagens, e dois dos alunos aprovados que eu tive o orgulho de assessorar, Pablo de Luca, aprovado na UFPB nesse ano, e Lívia Dantas, aprovada na UFCG esse ano. E hoje o papo é para realmente trazer essas referências de como é um ano de cursinho, anos de cursinho, como é a trajetória de um aluno aprovado, né? E eu queria começar o papo aqui com Pablo, né? E aí, Pablo? Beleza. Primeiramente é uma honra estar aqui, né, conversando com vocês que me acompanharam ao longo do ano, que puderam agregar tanto na minha vida, né? O professor Leonardo me ajudou demais na redação. E agora é aproveitar, né, os frutos de tanto trabalho ao longo do ano. Não é fácil, mas com a graça de Deus a gente está aqui, né? E todo o apoio da prova, da família. É difícil, mas a gente conquista, a gente consegue. Lívia, você passou quantos anos para passar em medicina e qual foi sua nota, qual foi sua posição, para os alunos se situarem quem é Lívia Dantas? Eu passei aproximadamente 4 anos, na verdade não foram 4 anos completos, porque eu saí do ensino médio, eu não queria medicina, e aí eu entrei no curso de fisioterapia. Na verdade eu não sabia o que eu queria, eu sabia que era na área de saúde. Então eu passei 3 períodos em fisioterapia, vi que não era o que eu queria e decidi trancar para tentar estudar para medicina. Então eu comecei a estudar ali mais ou menos na metade de 2021. E aí foram quase 4 anos até conseguir a tão sonhada aprovação. Minha média ficou 806,8 e fiquei na 10ª posição. 10ª posição na UFCG. Só para recordar, Pablo, qual foi sua nota também? Como é que foi também essa sua trajetória? Só para introduzir o papo. Eu passei 4 anos estudando ao todo, né? Eu comecei a estudar na pandemia, em casa, né? Porque tudo estava sendo em casa e eu não achei que era o momento para mim começar num cursinho. Eu comecei em casa, fiz esses 2 anos, só que é muito difícil você começar sozinho porque você não tem um direcionamento. Isso pesou muito para mim porque eu não tinha experiência do que é passar na medicina, né? Como estudar. Então eu percebi ao fim dos 2 anos que eu precisava de um cursinho, né? E aí eu comecei numa prova que foi em 2023, infelizmente eu não consegui passar naquele ano, mas eu tive uma evolução gigantesca, que eu saí de 720 para 760, e nesse último ano que eu fiz, eu consegui 796, né? Então eu aumentei 30 pontos na média, mais de 30 na verdade. Então foi uma evolução gradual, né? Mas foi uma evolução significativa que eu não conseguiria se fosse sozinho. Sozinho é muito difícil. Então foram 4 anos e agora eu passei para a UFPB com essa minha nota, né, na cota de escola pública, e eu espero que vai dar tudo certo. Sim. Só para enfatizar, pessoal, essa nota de Pablo, ele conseguia passar na UFCG também, em ampla concorrência, em várias universidades. Então, assim, e a de Lívia nem se fala, né? Foram notas que alcançavam várias e várias universidades, né? E para entendermos melhor, assim, você, Pablo, saiu de uns 146 ano passado para 152 questões. E olha, eu acho interessante esse número pelo seguinte, Léo. Às vezes a gente crava muito que para você passar hoje em dia tem que fazer 160, 150 e tantas e não sei o que. E Pablo provou o contrário, né? 152 questões. Foi. Beleza, teve uma nota muito boa na redação, 960. Mas conseguiu uma média que passava em ampla concorrência na UFCG. Que todo mundo dizia assim, não, é impossível você passar com 152 questões na UFCG. É verdade. Né? Ele não tinha nem corrigido, nem Pablo. Tive coragem de corrigir. Corrigiu só depois. Muito nervoso. Aí eu deixei pro último dia eu olhar a nota sem nem corrigir. Foi a minha trajetória. E com 152 eu acho que se eu tivesse corrigido antes eu teria ficado muito nervoso, com aquela sensação de desespero, né? Porque você não sabe se vai dar certo, se não vai. O vestibular dele tá imerso em
muitas dúvidas, né? Muitas incertezas. Isso. E uma coisa também interessante da trajetória agora de Lívia, falando um pouco, que eu queria saber dela, no ano passado, 2023, você tinha alcançado uma média de 792,5. Esse ano subiu para 806. Esse 792, a gente estava num contexto em que existiam várias bonificações por todo o Nordeste e que não tinha condição de você passar na UFCG. Você não passou por pouquíssimo, foi? Como foi essa sensação e o que você diria para uma pessoa que passou pela mesma situação que a sua, de chegar muito perto de passar e agora ter que recomeçar? Qual o conselho que você dá para uma pessoa que está nessa vida? Primeiro, a sensação é de desespero, é como se caísse o seu chão. Eu tenho uma amiga que ela costuma dizer que eu não bati na trave. Eu entrei no gol e saí. Porque no primeiro dia do SISU, eu estava lá na classificação parcial. E assim, foi um desespero porque eu vi que eu estava na vaga 45 de 45. Então eu sabia que provavelmente eu ia descer. Só se fosse por um milagre muito grande que eu ia conseguir subir. O que não foi o caso, né? Ao longo dos dias eu só fui descendo a posição e assim, era inacreditável de ver que eu estava tão perto das vagas e ao mesmo tempo tão longe. Então eu lembro que eu cheguei aqui numa prova assim, muito triste e assim, eu não pensei em desistir, porque pra mim não fazia sentido eu desistir depois de tanto esforço e assim, estava muito perto, exatamente. Pra mim era como nadar um oceano inteiro e morrer na praia. Então, minha família conversou muito comigo e tentou me mostrar outra perspectiva. Dizer que a minha nota subiu muito. Eu tinha saído de um 762, então subiu 30 pontos. E foi o que eles me disseram, assim, sua nota subiu muito, por que não pensar por esse lado positivo? Tá subindo, vai continuar subindo até você passar. Então eu acho que para quem bateu na trave é tentar pensar por essa perspectiva. Ainda que agora, assim, pareça meio impossível, realmente a volta é muito difícil. Acho que foi um dos momentos mais críticos, assim, do meu tempo de cursinho. Durou quanto tempo esse sofrimento? Eu acho que, assim, os primeiros 2 meses foi muito difícil. Pegar uma lista de cartografia de novo, eu queria queimar. É verdade. É verdade. Eu queria queimar aquela lista, mas enfim, assim, é importante aceitar de onde você está saindo agora. Também aprender a respeitar seus limites. Esse foi um ano que eu afrouxei muito meus estudos, porque eu realmente entendi que eu precisava, assim, pegar mais leve. Então foi o ano que dá a sua melhor nota, mas não foi o ano que você mais estudou? Não foi o ano que eu mais estudei. Porque, assim, por ter chegado tão perto, foi meio ponto, assim, de diferença do corte, eu entendi que eu precisava cuidar da minha saúde mental pra eu chegar bem no final do ano, porque foi algo que mexeu muito comigo, assim. Então, eu tinha esse medo de chegar no final do ano e bater na trave de novo, enfim. Então, assim, eu acho que o conselho para quem tá passando isso agora é realmente aceitar, não tem mais o que fazer e tentar desacelerar mais. É isso. E cuidar da saúde mental. Cuidar da saúde mental é um papo importante, né? Um ponto bem importante. E gostaria de falar alguma coisa aí, Léo, com eles? Eu quero aperreá-los. Eu vim aqui, minha missão é aperreá-los. Dá pra me ouvir aqui, né? Primeiro saudar o pessoal que está nos acompanhando. É mais um prazer estar no nosso podcast. E com 2 figuras que são merecedoras, né? Eu digo que vocês são muito merecedores de estarem hoje aqui, de serem aprovados. O Potita roubou uma pergunta minha. Eu ia fazer exatamente essa questão, porque a gente diz muito, Potita, eu falo sempre que recomeçar é muito complicado, né? Você disse, Lívia, que a bola entrou e saiu, quer dizer, não houve VAR, né? Não houve o VAR, né? Nem vai ter, mas tudo tem seu tempo. Eu digo sempre que, né, tudo tem seu tempo pré-determinado. Tinha colocado aqui as trajetórias, quer dizer, as trajetórias que recomeçam, você quase entra, encontrar força para juntar os cacos, isso é complicado. Mas nosso amigo roubou minha pergunta aqui, mas faz parte, o podcast é isso. Eu quero saber, mediante essa celeuma toda que foi com redação em relação ao processo do Enem de 2024, muita gente reclamando, né, das notas da redação. Vocês são 2 exceções, né? Eu estou colando aqui, Potita está com as notas de vocês aqui. Vocês tiraram os 2 960.
Aí eu queria, né, enquanto professor de redação, de linguagens e tal, eu queria primeiro que vocês contassem o processo de redação, como é que foi. Quer dizer, vocês já tinham um modelo, assim, modelo que eu digo, já tinha uma estrutura pronta. Em off aqui, Pablo estava dizendo, Leonardo, eu usei tal repertório, eu queria que vocês contassem um pouquinho, se vocês puderem lembrar. Eu usei tal repertório, claro, o espelho ainda não saiu, né? Mas o 960 nos moldes desse Enem é uma nota incrível. Tivemos, infelizmente, alguns colegas que foram prejudicados, né? Que não entraram, fizeram uma boa quantidade de questões, mas não conseguiram, né, aprovação porque abaixo dos 900, enfim, a gente sabe que é complicado. Mas a gente queria ouvir de vocês isso, quer dizer, o que é que... Primeiro, qual era a relação de vocês com a escrita, com a prática, com a leitura, né? Quer dizer, repertório não é só, não, eu vou pegar, não, eu tenho que construir meu repertório. Leram, o que é que vocês leram? Como é que vocês construíram esse texto que culminou no 960, o que é uma nota, como eu disse, fantástica. Tá, sempre gostei de muitos temas sociais, então eu aproveitava para pegar repertórios em algo que eu já gostava. Acho que a internet é uma ferramenta muito importante, foi muito importante para mim, porque tinha vários canais que eu assistia naturalmente, só que eu não tinha essa sacada de que aquilo poderia ser um possível repertório, que eu poderia pegar um vídeo que eu gostei muito e ser um tema na redação. E foi isso que eu usei na minha redação, que é sobre a herança africana, sobre tudo isso. Desafios da valorização, né, da herança cultural africana. E eu lembrei que eu tinha assistido um vídeo recente sobre Darcy Ribeiro. Olha aí. Que ele foi um grande pensador de toda essa questão racial que existiu no Brasil e que foi um processo violento. E naturalmente, na hora que eu estava fazendo a redação, eu pensei, poxa, tinha um cara lá atrás que eu assisti o vídeo e que ele já falava com muita propriedade sobre isso. Eu aproveitei para colocar na redação, né? E deu certo, porque foi 960. E então a dica que eu deixo é tipo, se você gosta de você assiste filme, se você tem algum canal no YouTube que você gosta, tenta associar isso a um possível tema de redação. Eu tentei não ficar refém de nenhum tema coringa, que muita gente usa. Perfeito. Por exemplo, vou citar Aristóteles, vou citar Sócrates, Perfeito. Que é um tema muito batido, assim. Então eu aproveitei para usar outros temas, que Darcy Ribeiro não é tão comentado, então Perfeito. Eu fui por esse caminho. Antes que Lívia fale, Potita, eu tenho um off para contar de Pablo, eu conto ou não conto? Talvez ele não lembre disso, mas minha memória, como diria Ariano Suassuna, minha memória é memória de cachorro vingativo. Eu guardo coisas. Eu vou contar, não sei se você vai lembrar, mas certa vez esse rapaz chega para um atendimento com a minha pessoa, não lembro agora, não sei se ele vai lembrar desse detalhe, não lembro agora que tema especificamente foi, aí ele chegou, primeiro parágrafo, na obra Vidas Secas, lembra desse detalhe? É bom contar, né? Porque tem gente que faz a mesma coisa. E aí, Vidas Secas, um grande livro modernista, Graciliano Ramos, a família de retirantes, né? Fabiano, Sinhá Vitória, seus filhos, a cachorra baleia e tal. Um livro fantástico, eu sou apaixonado. Só que era visível que Pablo de Luca, pegou. Era visível que ele não conhecia a obra diretamente, né? E era visível que ele tinha pego uma carona no Google e tinha sapecou Vidas Secas na redação. Lembra disso? Eu não lembro que tema foi, não sei se você recorda. Eu li, aí eu digo, conte aí. O livro fala sobre o quê? Não, professor, peraí, não sei o quê, tenha calma e tal. E aí eu disse, rapaz, você está diante de um apaixonado pela obra, lembra disso? Eu sou apaixonado, eu não só leio, como eu sou apaixonado pela obra. Eu disse, olha, tente evitar trazer coisas que você não domina. Olha que depoimento legal. Você trouxe Darcy Ribeiro, você buscou, você pesquisou, você correu atrás do repertório. E aí uma coisa que fica para o pessoal que vai nos assistir, Lívia vai dar o depoimento dela, vocês, certamente, Lívia também vai na mesma linha. Você diferenciou seu repertório. Não, Platão, Aristóteles, tá bacana, filosofia e tal. Mas eu tenho que pensar, eu digo sempre isso, Potita, de outros podcasts, a gente sempre falou isso. Eu lembro no último podcast do ano passado com o professor Hermano, nós três analisamos, lembra? A gente discutiu aqui os temas que os sistemas, os SAIs e outros sistemas
trouxeram, até o próprio Enem, o Enem PPL. Cara, medicina, eu não posso trazer um repertório comum. Não é que você vai criar a roda já foi inventada. Mas eu preciso trazer um repertório que seja, cara, que o corretor olhe isso aí. Esse camarada aqui está trazendo um repertório diferenciado. Exato. Então, quando você trouxe lá atrás Vidas Secas, que eu vi que você não tinha lido, não conhecia a obra, né? Eu disse, ei, cara, vamos ver isso aqui com calma. Pois é, e foi algo muito impactante para mim, que eu pensei, poxa, e se fosse no Enem? E se o corretor tivesse lido? Eu perdi uma oportunidade que eu tive aqui. Exato. Então eu vou pegar algo que eu efetivamente domino e vou trabalhar em cima disso. Porque, tipo, ele leu, eu também li, e a gente vai se encontrar ali na redação. Exato. E aí, Lívia, mas é isso. A dica, a bronca valeu a pena, né? Com certeza, foi importante. E aí, Lívia, qual foi tua relação com a redação? Como é que foi? Conta pra gente. Sim. Eu acho que uma das partes mais difíceis de ter batido na trave foi a redação. Porque, pra mim, era meio massivo ter que passar um ano inteiro fazendo redação de novo. Assim, eu já não aguentava mais fazer redação. Ninguém aguenta. Exatamente. É então, horrível. assim, quando caiu a ficha mesmo, que eu não tinha passado, foi quando eu fui fazer minha primeira redação do ano. Que eu disse, eu não acredito que eu vou ter que fazer outra redação e mais um ano de redação. Então, assim... No primeiro semestre, antes do recesso, eu meio que não negligenciava, mas tipo, não era constante na redação. Já aconteceu de eu passar, acho que 4 semanas seguidas sem fazer redação. Por favor, não façam isso. Mas quando foi chegando, depois do recesso, né, eu pensei, não, eu realmente agora preciso fazer redação toda semana, estou chegando perto do Enem, eu não posso deixar a redação me tirar. Então... É como o Pablo disse, eu sempre gostava de trazer mais originalidade para o meu texto. Então, se o tema é sobre a herança africana, eu pensei em pegar algo realmente daquele universo. Eu não fui tão culta quanto o Pablo, eu usei Pantera Negra, o filme da Marvel, porque era assim, são filmes que eu gosto e foi assim o que eu lembrei na hora. Exatamente. Exato. E aí eu já introduzi com isso. E eu acho que também isso pode ter sido, né, um diferencial na minha redação. E eram coisas que eu gostava. Eu sempre trazia algum filme, alguma série. Eu sempre gostei muito de assistir e eu tentava adaptar isso para minha redação. Então, assim, era uma forma também que eu usava de descansar. Enquanto eu estava descansando, assistindo aqueles filmes, aquelas séries, eu já relacionava com o repertório de redação. E eu sempre, assim, gostei de fazer isso. E foi o que deixou menos massivo, assim, fazer redação. Muito bem. Uma coisa que é bem interessante nas notas de vocês, que eu vou colocar aqui no vídeo, tá? Acho que já no início eu vou colocar. Uma coisa que chama bastante atenção é que nenhum dos dois alcançou 900 em matemática. Que, tipo assim, muitas pessoas colocam como uma fórmula secreta para você passar, uma condição sine qua non para você passar em medicina, no Enem. Você tem que fazer mais de 900 em matemática, você tem que fazer mais de 900 e tanto na redação. Nenhum dos dois fez. O que chama bastante atenção, principalmente quando a gente compara com a maior nota dessa área, é humanas. A maior nota em humanas no Brasil foi 820. Pablo alcançou 788,1 e Lívia 796,6. Pessoal, humanas pode fazer diferença, tá? Humanas, linguagens, pode e vai fazer diferença na nota de vocês, tanto para subir como para descer. Como é que vocês alcançaram um patamar tão bom numa disciplina que às vezes é tão desvalorizada que o pessoal, humanas é só interpretar, humanas é só chegar e fazer as questões, porque eu vou fazer... Realmente, você pode até alcançar 36, 37, 38, mas às vezes você não consegue uma TRI boa, né? Como vocês dois conseguiram. Como é que vocês chegaram nesse nível assim? Então, eu fui ao longo do tempo dando muita importância, porque antes eu negligenciava, eu tinha esse pensamento errado, né, que hoje eu vejo que é errado, de tipo, não, quando chegar no Enem é interpretativo, eu vou ler e vou fazer. Eu tinha esse pensamento e esse ano eu falei, não, eu vou dar a devida importância para humanas, vou tentar fazer acontecer, e era algo que eu gostava já, né, eu gostava de filosofia, gostava de... Na verdade, no ensino médio eu não tinha essa consciência, eu aprendi a gostar. Eu acho que é importante nesse estudo, né, de cursinho, que você
olhe com carinho para as matérias. Tipo, olhe para aquele filósofo e não pense, é filosofia. Não, veja a ideia dele, tentar entender. E aos poucos eu fui me apaixonando pelas humanas, fui fazendo com calma e deu certo, né? Deu certo no final. E quais dicas você tem para os alunos assim? Tipo, E a dica que eu tenho... Coisa diferente. Isso aqui ninguém me contou, eu fiz ano passado, eu achei massa. Que eu achei legal, eu assinei a plataforma, né, online, eu tentei pegar tudo que o cursinho me proporcionava, mais a plataforma online que eu utilizava, que era o Terra Negra, né, não sei se o pessoal vai querer assinar, mas eu recomendo, é bem bom. E tipo, veja uma videoaula bacana, faça um resumo, eu gostava de fazer, não com tanta frequência, né, como o Putita mandava, mas eu gostava de fazer a linha cronológica, tudo o que aconteceu. Eu pensava, puxa, a história do Brasil é muito interessante, ela se desenvolve ao longo do tempo, então faz a linha cronológica, tente entender, porque a gente lembra muito fácil da história de um filme, mas a história cronológica do Brasil a gente não se apega tanto muitas vezes, então... Essa a dica que eu deixo, estude com carinho, tente fazer a linha cronológica, os resumos são muito importantes também, porque ajuda a gente a fixar. Tipo, não lendo e fazendo, o que me ajudou muito foi lia e fazia um resumo do que eu tinha entendido daquele, e às vezes ficava lacuna. Não era copiando. Não é copiando. É tipo, acabava a aula, eu pegava e fazia o resumo, via o que estava certo, o que não estava, se tinha lacuna, e assim eu ia progredindo. Assim, escuto muita gente falar que humanas é só interpretação, e eu discordo totalmente. Humanas não vai cobrar de você realmente um conteúdo muito específico, mas para que você consiga fazer uma boa prova, é importante que você saiba o contexto histórico daquelas questões que estão ali. Então, acho que isso me ajudou muito, realmente ver o conteúdo de humanas certinho, ver história, assim, realmente, história geral inteira, história do Brasil inteira. Eu sempre gostei muito de estudar a história do Brasil, inclusive acho que a gente entendendo a história do Brasil lá do início, a gente entende porque algumas coisas são como são agora. Então, eu sempre gostei muito. Outra coisa também que faz diferencial é geografia física. Então, assim, no meu primeiro ano aqui na prova, eu estudei 1 ano e meio em casa e 2 anos aqui na prova. E aí, no meu primeiro ano aqui na prova, minha assessora fez, assim, com que eu só estudasse geografia física no início do ano. Eu não aguentava mais ver questão de geografia física, mas foi assim, foi algo muito importante, porque eu criei uma base muito forte nisso. Caíram 5 questões ano passado de geografia Exatamente. física. E assim, acertei todas as questões de geografia física. Pra mim não foram questões difíceis, porque eu vi aquilo bem direitinho ano passado, revisei esse ano. E outra coisa também que eu gostava muito de fazer, mas isso mais no início, porque ao longo dos anos, principalmente aqui na prova, foi me faltando tempo, mas eu gostava muito de ouvir podcasts sobre temas sociais. Porque a prova de humanas também é uma prova muito social. Então, assim, ela cobra problemas sociais, por exemplo, não necessariamente problemas sociais, mas como aquele problema vai afetar a sociedade. Então, sempre cai algum tema ambiental e qual a consequência disso para a sociedade. Então, ouvir aqueles podcasts me ajudaram muito. Um que eu ouvia muito era não sei se vocês já ouviram falar, que é do Jornal Nexo, o Sim. Durma com Essa. Sim. Pronto, eu gostava muito. Acho que em 2021, 2022 eu escutava quase todo dia, pelo menos um por dia. E era uma coisa curta, era fácil de fazer, fácil de encaixar na rotina. E acho que essa é a dica que eu deixo também, tentar sair um pouco da caixa. Existem canais no YouTube que não necessariamente é um conteúdo para Enem, mas é um conteúdo que ajuda muito para Enem. Você ser um pouquinho mais inteligente, a pessoa ficar mais inteligente. Exatamente. Até de geopolítica mesmo, rock não foi que tu indicava muito. HOC que se escreve, né? Rock do rock, a banda, não é HOC, eu sou rock. Pronto, outro canal que eu assistia às vezes era o BBC News. Então, assim, eu muito sempre estava tentando estar ali por dentro das atualidades. Eu acho que isso ajuda muito, porque faz com que a gente entenda quais os problemas sociais e, assim, o que é que se impacta na sociedade. E a prova de humanas, ela realmente cobra muito isso. E assim, é aquela coisa. Meu Deus, eu vou ver geopolítica de Taiwan. É muito difícil que caia, né? Realmente é muito difícil cair uma questão específica daquilo. Mas às vezes você, só de assistir, você já vai se tornando uma pessoa mais inteligente, você já vai entendendo melhor o mundo, e isso acaba influenciando em outras questões, e você consegue
absorver mais fácil certos conteúdos. Com que você consiga interligar as coisas, contextualizar. Isso. Então você vira uma pessoa mais inteligente. Ao invés de você ficar assistindo, sei lá, Luísa Sonza no Instagram, no TikTok. Você deixa de ser um afegão médio, né? Você deixa de ser um afegão médio, você vira uma pessoa mais culta. Então, larga disso, pelo amor de Deus. Pronto, até hoje em dia eu assisto, professor Rock. O vídeo que ele lançou recentemente foi sobre a questão do Congo, que tá tendo uma provável guerra entre Ruanda e Congo. Então, assim, cara, você já muda a sua visão de mundo, né? Então, você sair dessas coisas. E uma coisa que Lívia puxou bastante, que eu apoio muito o aluno ver, é realmente esses canais de notícias. Tem muitas reportagens interessantes. CNN tem muita reportagem interessante, BBC News, Deutsche Welle é um canal alemão, né? Pronto, eu assistia muito tem isso. Que é o Deutsche Welle Brasil. DW Brasil no DW YouTube. Brasil. Inclusive tem uns documentários muito interessantes. É verdade. Tem muitos documentários interessantes. Pronto, é incrível esse canal. Aí você sai do lugar comum. Larga o Instagram, vai pro YouTube, torna o YouTube tua rede social uma das favoritas, que eu digo a você, que você vai melhorar bastante. Agora, se você quiser continuar vendo besteira no Instagram, tá lá cheio, né? Inclusive, assim, qual era a média diária de rede social de vocês, dia a dia, mais ou menos? Muito baixa. Eu não usava rede social, né? Eu passava o dia aqui estudando, então, tipo, se eu fosse para perder meu tempo no Instagram, eu ia atrasar muito conteúdo, eu não ia fechar a semana bem do que eu tinha que ver. Então, tipo, nesse processo, a rede social ela mais lhe atrapalha do que lhe ajuda. A não ser que você pegue e use o Instagram e o Facebook como mais uma ferramenta, né? Porque o DW Brasil, ele tem no Instagram, ele tem várias outras plataformas. Então, é uma forma também de você se atualizar, né? Você ver o que está acontecendo no mundo. Então, tipo, se você usar a ferramenta da forma correta, eu acho que agrega muito na pessoa. Antes que me chamem de hipócrita, tá aqui no meu Instagram, aqui, ó. Você tá muito raivoso. Tá quantas horas aqui diária? 1h37 minutos. 1h37. Eu tô me preparando para as provas de residência. Então, assim, tem coisas que você tem que abdicar. É mesmo jeito que vocês... acho que eu sim muito pior do que prova de residência, muito pior. Assim, de exigência, de muito mais coisas, mas a pessoa tem que entender isso, né? Eu baixei um aplicativo para limitar meu tempo de Instagram. Então, como eu sabia que eu não ia ter, assim, essa disciplina toda de ficar longe das redes sociais, porque, assim, às vezes você pega seu celular, você não vai nem no Instagram, mas tá ali, você clica, pronto, lá se foi, 2 horas já do seu dia, exatamente. E aí, eu baixei um aplicativo e acho que eu deixava 30 minutos por dia. E aí, quando extrapolava esse tempo, eu não conseguia mais abrir meu Instagram. Então, assim, isso me ajudou muito também. Então, só para enfatizar, se você está 8 horas diárias... O Potita tá raivoso, gente. Vocês estão vendo o Potita que, no momento, a gente não vê. Você está errado. Não existe fórmula mágica, não existe, mas você está errado. Verdade, isso é verdade. Tem alguma coisa errada, tem, verdade. Inclusive, eu até adotei isso, assim, sem ser Pós no contexto de Enem, Enem, porque isso pra você saúde mental é exatamente, fundamental. e você perde muito tempo, assim, em besteira. Eu tô só... Primeiro tá muito bom o bate-papo aqui, Potita. Eu tô surpreso com a sua exaltação aqui. Mas é sério. Primeiro, ouvir o que vocês estão dizendo. Se afastar um pouco das redes sociais para informação. O rendimento muito bom de vocês aqui, eu tô colando aqui de Potita, 43 e 42 questões de humanas são de pessoas que leram. Ninguém aqui vai acertar 43 questões em 40, enfim, mais de 40, quase fecharam, né? Quase gabaritaram. Se vocês não tivessem com esse conhecimento de mundo. Então, olha como uma coisa dialoga com a outra. Nada é gratuito, gente. Nada é gratuito, nada é aleatório. A nota de redação dialoga com os leitores que vocês são, que dialoga, por sua vez, com o desempenho excelente que vocês tiveram em ciências humanas. Então, nada é gratuito. E aí, uma outra coisa, Potita, que eu estava colocando aqui, isso, claro, também justifica o fato de estarmos aqui, e a ideia que a gente teve de trazer o podcast para a prova o podcast pode sim ser uma ferramenta de conhecimento, por que não? A gente tem vários podcasts aí, os caras levam humoristas, enfim, tá, tudo bem. Tem milhões de seguidores, mas se você deixar a rede social e for atrás de um cara que tem um canal legal no YouTube,
ou de um conhecimento lá, de humanas, de discussões legais, para que eu possa saber, para que eu possa ser mais inteligente, usando aqui a ênfase de Potita, cara, só você vai ganhar com isso, meu irmão. Então, primeiro, parabenizar. Eu acho que é uma iniciativa que outras pessoas que estejam aqui correndo, lutando para entrar em medicina, que vocês possam se inspirar nessas duas figuras aqui, porque é fundamental que o aluno entenda que rede social, tá tudo bem, mas que eu preciso trilhar um outro caminho para chegar ao objetivo. E olha o diálogo, não é à toa, repito, 40 acertos em linguagens, Lívia fez 40 e Pablo fez... Não é... Cara, e aí eu vou direcionar para vocês, primeiro, como era estudar linguagem. Primeiro, parabenizar por esse sair da trilha, sair do caminho que todo mundo... Né? Ah, não, linguagens, isso, né? Linguagens é interpretar, o primeiro dia é só interpretar e vocês mostram um caminho diferente. Parabenizo aos dois. Mas eu queria saber dos dois, como é que foi estudar linguagens? Eu vou contar outro bastidor nosso, viu? Eu sou fofoqueiro, eu vou contar outro bastidor nosso aqui, mas eu quero lhe ouvir primeiro. O que é que vocês me dizem a respeito de linguagens? Como é que não é legal, não vou dizer que é legal, não vou mentir, não é legal, é um saco, né? Mas eu quero saber como é que vocês chegaram para um excelente desempenho. Leitores, sites, enfim, como é que vocês, podcasts, canais do YouTube, mas o que é que vocês fizeram? Assim, de novo, linguagens é interpretação, mas também não é só interpretação. Uma coisa que eu fui percebendo ao longo dos anos, quando eu ia fazendo tanto simulados como Enem, é que a prova de linguagens existiam questões que elas se repetiam todos os anos. Então, questão de variação linguística, questão de funções da linguagem, sempre ia ter, às vezes, mais de uma questão desse assunto na prova. Então, assim, eu tive uma preocupação de ficar bem nesses assuntos, de estar sempre revisando, de estar sempre revendo. E isso me ajudou muito também, porque foram as questões que eu acertei. Então, também o que me ajudou muito foi fazer muito simulado de linguagens. E eu ficava meio perdida de como é que eu ia estudar linguagens, porque não tem como você estudar interpretação. Então, o que eu fazia o simulado e corrigia. Às vezes eu corrigia as questões até que eu acertava. Quando eu ficava em dúvida em duas alternativas, eu ia olhar por que aquela alternativa não era certa e porque a outra alternativa era certa. Então isso me ajudava também, clareava algumas dúvidas. E basicamente era isso. Assim, realmente estudar o que sempre ia estar na prova e fazer simulado e corrigir. Perfeito. É E o senhor? Eu vou mim, contar o bastidor. Eu conto depois. Fale. Pra mim, eu também acho muito difícil. Linguagens, ela tem uma interpretação pesada, mas em artes... Ele está sendo generoso. Depois vou contar o off aqui. Vou contar os bastidores. Em artes, o que me ajudou muito foi o material que o professor Leonardo passou. Professor Leonardo e esse rapaz que está aqui. É verdade. Esse o rapaz que aulão tá aqui, foi fantástico. Esse rapaz, eu quero deixar isso claro, registrado aqui. Esse senhor aí... Potita fez eu fazer aquele material em um dia só. Pois é. Uma semana, de uma vez. Potita, eu vou agradecer que fique registrado aqui. Eu já agradeci a você N vezes, mas fique registrado aqui, me perdoe a interrupção. Ele é o responsável, eu disse isso hoje agora há pouco estava dando aula, pela maior alegria que eu tive em sala de aula em 2024, que foi aquele aulão que nós tivemos, o Catarse, que foi ideia desse senhor aqui, desse rapazinho aqui, da insistência dele. Vamos fazer. Potita, a galera não vai querer artes, não, vai. Ele praticamente o material, eu contribuí com pouquíssimas questões. Olha quem foi o responsável. Então a gente tem um camarada aqui, porque ele é modesto, mas ele é fantástico, foi fantástico. Né? E assim, agradeço a você publicamente, meu amigo, de verdade, porque ele dá a devida importância à área de linguagens. E aí vocês são reflexo disso. Foi um diferencial muito grande, porque, beleza, você pode tentar interpretar na hora e você pode conseguir ou você falha na sua interpretação. Agora, no aulão, quando ele já trouxe o que cada autor, o que cada viés, movimento artístico traz, quando você vê a obra, você já sabe o que é. Então, você já pula de uma interpretação profunda para... Você já sabe o que é, então você já objetiva muito mais. Foi muito produtivo, Potita, de verdade. Foi fantástico. Uma questão de impressionismo. Pois é, Quero bater o olho na tela e gabaritar. E o que eu vi de Instagram dizendo assim, eu não... Afegãos médios. Afegões médios. Não, essa questão era difícil, eu errei. Gente querendo contestar o gabarito. Gente querendo contestar o gabarito. É complicado.
Mas... Sim, pode ser. Não, você completa aí. Agora, vá, termine. E Eu vou lhe esculachar já. Interpretação de texto, eu comecei a ler um livro que me ajudou muito a ganhar o gosto pela leitura, né? Que foi os 100 melhores contos brasileiros do século. Que Tem fantástico. esse livro para vender e são vários autores e renomados. São textos curtinhos que você vai aprendendo aos poucos a interpretação fina, como entre aspas, né? Você vai aprendendo aos poucos o que o autor diz sem dizer, né? Entre aspas. Aquilo que o Enem vai te que cobrar. Tá nas entrelinhas. Nas entrelinhas de cada texto. Isso. Você pega uma familiaridade com aquilo. E quando você chega na prova do Enem, que o elaborador pergunta para você o que está nas entrelinhas, você já tem o hábito, né? Então, isso... Mas você foi muito bonzinho aqui, porque quando ele chegava nos atendimentos de redação, esse é outro corte aí, viu? Galera diante das câmeras, meu amigo, a galera é formática aqui. Professor ali, poema, pelo amor de Deus, professor, isso não é de Deus não, isso é do Satanás. Meu filho, tenha calma. E aí, agora, elogio a você aqui, né? Você correu atrás, amigo. Então, exato, vocês... Lívia, eu lembro da gente trocar figurinha com dúvidas, simulados que vocês sempre... Leonel, porque essa questão aqui tá até com questões de artes, né? Você e alguns colegas procurando pra gente... Ou é assim, meu amigo, ou não vai. A competência, a gente vendo competências e habilidades, né, Potita? A competência que mais o aluno no Brasil tem errado é a competência relacionada à literatura, competência 5, particularmente na habilidade 15, que é exatamente entender o contexto. E aí eu volto. Se você não é um leitor, você não é capaz de entender em que contexto Machado de Assis, por exemplo, produziu Brás Cubas, Memórias Póstumas. Em que contexto, por exemplo, a segunda geração romântica está inserida. Aí o aluno fica decorando. O ensino médio aí, a culpa não é do aluno, a culpa é de um sistema educacional que obriga você a decorar, né? Realismo, romantismo, simbolismo, tal. Mas o Enem não vai te cobrar assim. Então você tinha uma dificuldade, Pablo, com relação à interpretação poética. Mas você correu atrás, amigo, e deu certo. A senhorita leitora, vocês dois, cara, o caminho é esse, velho. Não é bom estudar linguagem? Não é. É leitura, e para quem não é leitor, é pior ainda. É absolutamente necessário. O pessoal fala que porque linguagem não sobe a nota, mas linguagem derruba a nota. Assim. Não sobe, mas ajuda a derrubar. Exatamente. E faz você não entrar. Pois é. Era a minha preocupação. Então, eu sabia que dificilmente eu ia chegar no 700 em linguagens, como eu não cheguei. Mas a minha preocupação... 5 pontos só. Perto. Não, 4,1 pontos. Foi 696, né? 695. A minha grande preocupação era, 9. linguagens não podem me derrubar. Porque assim, eu não era muito constante nos meus simulados de linguagens. Às vezes eu ia muito bem e às vezes eu ia muito mal. Então não existia assim, um meio termo. E aí eu nunca fui muito segura também com linguagens. E acho que foi isso que fez com que eu corresse atrás. Como eu não tinha tanta segurança, eu sempre estava ali fazendo simulado, corrigindo, para manter uma quantidade de acertos que assim, me deixasse com uma nota legal, para não me derrubar. Perfeito. É assim, quem adquiriu a coleção à prova, aproveite que na parte de linguagem está bem bacana. Assim, eu mostrei até para Leonardo, a gente dividiu especificamente naqueles tópicos mais importantes. Ele é modesto, ele é muito modesto. Ele faz o material todinho aí e diz que não fez nada. Variações linguísticas está lá, gêneros textuais que cai bastante. Então assim, aula de Leonardo, material do à prova, coleção à prova, simulados. Não tinha coleção à prova no ano passado, que vocês não pegaram isso, né? Mas esse ano... O simulado SAIS. O simulado SAIS fez diferença. O simulado aberto. Prova. Exato, fez diferença então na jornada de vocês. Deixa eu perguntar mais. Ao longo do ano, vocês sempre se davam bem nos simulados ou tinha simulado que era ruim? Como é que reagia a um simulado ruim? Como é que cada um de vocês reagia? Depressão. Bem, você não fica feliz, né? Quando você tem um resultado ruim no simulado. Não tem como ficar. Mas aquele resultado ruim, ele abre para você todos os problemas que você tem. Os problemas estão lá e eles não vão sumir se você não fizer nada. O Enem não vai mudar porque você é ruim naquilo. Então, o simulado ele é muito importante. E é muito importante você fazer o simulado com honestidade consigo mesmo. Porque, vou pro simulado, já sei que eu vou me derrubar, então vou fazer de todo jeito. Não, faça como se fosse o Enem. Eu tentava dar meu máximo a ler. E ele me apontava as minhas fragilidades, né?
E eu falava, poxa, tem que mudar isso, de todo jeito, tem que sair. E eu via que ao longo do ano, os simulados eles iam gradativamente melhorando. Eu não comecei indo bem em humanas, como eu estava indo no final, no início. No início eu estava muito ruim, mas são tijolinhos que você vai colocando e cada tijolinho é uma coisa pequena, mas é algo que não lhe derruba mais, entendeu? Então, gradualmente, você tem que corrigir os erros, você tem que correr atrás. E o simulado, ele é algo transparente, que mostra para você as suas fragilidades que estão lá, né? Então, para mim, foi isso. Corrigir simulado, fazer simulado, o resultado, às vezes, não é o que você gostaria. Você nunca está satisfeito, né? Eu nunca estava satisfeito com o simulado. Só chegasse no 180. No 180 eu estava feliz. Mas, tipo, você tem que engolir o choro. Você tem que entender que... Se for chorar, mande áudio. Você tem que... mande áudio. Você tem que entender que é pra ser ruim mesmo, que se você fosse bom, você já estava na medicina, né? E que você tá numa construção. Humildade. Você tá numa construção. Assim, eu acho que eu consegui melhorar bastante ano passado em relação com simulados ruins, porque quando eu cheguei aqui na prova, se eu fizesse um simulado no início do ano e fosse ruim, eu estava triste até o fim do ano, porque eu já imaginava, não, então quer dizer que se esse simulado foi ruim, no Enem vai ser pior ainda, vai ser ruim do mesmo jeito. Sendo que não é assim, né? É como o Pablo disse, os simulados, eles são um termômetro. Aí. Andy tá aqui, pessoal. Registra a presença do homem aí, rapaz. Muito obrigado, licença. Deixa a presença do patrão aqui. E aí, patrão? E aí? São aprovados, Valeu, lindos, obrigado. maravilhosos. Desculpa, até o pessoal assassino. Quantas vezes você quiser. Enfim, o simulado é um termômetro ali para você medir o que é que você precisa melhorar, e é como o Pablo disse. Então, assim, ele vai realmente lhe mostrar os pontos que você precisa ver e rever e revisar. Então não falta. Exatamente. Pois é. Eu nunca faltei um simulado. Nem eu. Todo o ano inteiro, ano passado, não faltei nenhum simulado. Eu acho Não, que faltei um, mas eu repus. eu acho que assim, como eu sempre, acho que eu falei isso no podcast do ano passado. Só falta o simulado se assim, alguém da família muito importante bateu as botas, casos extremos, assim, eu tô muito doente mesmo, assim, eu tô Internado. Diarreia nível hard. Diarreia nível hard. Eu tô aqui, eu só vou no banheiro. Aí sim, tranquilo. Agora assim, até pensem. Eu tô resfriado, eu não vou fazer. Tá. E se no Enem você tiver resfriado? Pois é. Você não vai fazer também a prova, você vai pedir a reaplicação. E eu acho também que é importante frisar que o simulado, embora ele seja muito importante, ele não é o reflexo do Enem. Então, tipo, se você tem um resultado ruim, você não é porque você foi ruim no simulado que você já não passou. Tá ligado? Você não pode cultivar esse pensamento, porque isso só vai lhe jogar para baixo. Isso faz com que você perca a sua confiança. Pois é, em si mesmo. Você É algo que você não pode E foi perder. um erro que eu cometi muito quando eu cheguei aqui na prova, porque era um simulado ruim, aí eu ficava já assim... Não passei. Aí isso me afetava pro próximo simulado, era ruim de novo. Aí eu já ficava mais triste, aí juntava a tristeza do outro simulado com a desse simulado. Aí eu ia pro outro simulado, isso também me afetava. Então, assim, um simulado ruim é só um simulado ruim. Não quer dizer que o Enem vai ser ruim. Assim, o Enem foi uma das minhas melhores provas do ano de humanas. Já teve simulado que eu fui muito mal em humanas. Então, assim, não quer dizer nada um simulado ruim. É realmente para você ver seus erros e corrigir e melhorar. E como era a rotina de vocês semanalmente? Eu chegava aqui na prova, aí eu via teoria, o assunto já era que eu dominava mais, aí eu vou logo para as questões, de onde vocês faziam questões, e assim, é claro, só para enfatizar, cada um tem sua realidade. Lívia estava numa realidade bem mais próximo de passar, por exemplo, do que Pablo. É verdade. Né? Então, o que Pablo fazia é provavelmente diferente do que Lívia fazia, né? Quando a gente for abordar na questão da conversa com cada um. Então, como era a rotina de você, Pablo, que era um aluno que estava próximo de passar, né? Porque Mas estava distante. Não tinha essa convicção. Faltava mais. precisava de uns 30 pontos para garantir, de certeza. E como era para você, Lívia, que assim precisava, como você disse, de décimos para passar. Como era a rotina de vocês diariamente de estudos?
Para mim, eu tirei 760, né, em 2023, então eu sabia que eu tinha muitas lacunas ainda que eu precisava fechar. Então, o que que eu fiz? Eu procurei cursinhos, né, o Aprova aqui, mas eu também procurei isoladas, online, para me auxiliar. Então, eu vi uma videoaula, ou então, se tivesse aqui o professor, eu já aproveitava aqui, como tinha a professora de Química. Então, eu aliava o conteúdo com as listas que Potita passava para mim. Porque, tipo, o simulado me mostrou que eu tô ruim no assunto X. Então, lista do assunto X, teoria do assunto X, voltava, revisava. Porque eu tinha lacunas e as lacunas não iam sumir se eu não fizesse isso, né? Então, eu fazia muito exercício, muita lista, listas intermináveis. Era chato, velho. E a teoria inclui. E teoria, que se você não está indo bem e você só na lista não está conseguindo, os erros você está vendo que não são pequenos, volta na teoria. É chato, é desgastante, mas tem que fazer. Tem que voltar na teoria, tem que ver direito o que está faltando, porque às vezes você tem para você que tá bom. Mas quando você volta na teoria, você percebe o quão longe de tá bom você tá. E é algo que, para mim, foi muito significativo. Foi ao longo do ano, eu fui fazendo, eu fui fundamentando minha teoria, que ainda não estava boa, e deu certo no final do ano. Como eu disse, né, foi um ano que eu afrouxei mais meus estudos. Então, no primeiro ano aqui na prova, eu chegava de 8 horas. Às vezes, antes de 8 horas eu estava aqui. Aí, já nesse segundo ano, que foi ano passado, eu ia para academia de manhã, chegava em casa, tomava café com calma. Então, numa prova eu chegava 9h30, 10 horas, às vezes até me batia uma crise existencial, porque eu pensava, meu Deus, tá todo mundo na cabine desde 8 horas, eu aqui, bem vagabunda, chegando às 10 horas da manhã. Mas enfim, é como o Potita disse, cada um tem a sua realidade. E pra mim era o que estava funcionando. Como eu disse no início, eu precisava muito cuidar da minha saúde mental para que isso não me afetasse ao longo do ano. E manter uma rotina de exercícios foi muito importante. Assim, às vezes eu realmente me sentia mal, porque eu estava chegando mais tarde numa prova, mas foi importante, foi necessário. E eu chegava na prova, fazia questões, geralmente eu via teoria de natureza, física, química e biologia, que era o que eu realmente precisava estudar mais, que era o meu calo. Fazia simulados de matemática, geralmente eu fazia mais simulados do que eu fazia lista de matemática. Você estava bem perto já também, né? Exatamente. E usava esse tempo também para corrigir. Então, basicamente era isso. Era ver teoria, fazer questões, fazer as listas de uma prova, fazer simulado, corrigir simulado. É como o Pablo disse, é muito chato, assim, chega uma hora que é tudo do mesmo, é sempre a mesma coisa. Fazer e repetir, e é um ciclo que parece ser interminável. Então, assim, foi um ano que pra mim, eu acho que eu não cheguei numa prova motivada nem um dia pra dizer assim, hoje eu vou estudar. A força do ódio. Exatamente, assim, vai ser o dia mais produtivo da minha vida. Não, eu não cheguei aqui motivada nenhum dia do ano. Eu realmente vinha porque era o que precisava ser feito. Tem que vir. Exatamente, tem que vir. E aí, era isso. Foi na base da disciplina mesmo. Só uma observação, porque a fala de vocês é muito clara. Primeiro, entender que os simulados são necessários, né? E que eles vão direcionar o que eu preciso. Quer dizer, o que é que eu estou carente, o que é que eu tenho que estudar, o que é que eu preciso voltar para a teoria, mesmo que seja né? Absolutamente desgastante, enfim, na força do ódio. Mas uma coisa que eu destaquei aqui, a fala de vocês, e conhecendo um pouquinho de vocês de outras jornadas, é a fala de quem tem a humildade de saber que eu preciso melhorar. Meu amigo, não tem como você chegar a uma aprovação sem saber que certas etapas são necessárias. Humildade é isso. Então, eu não sei quanto tempo a gente já tem aí, a conversa tá boa, tá rendendo, né? Tá tranquilo, Helder? Mas nosso patrão aí registrando fotos aí, né, Potita? Ele o cara é uma autoridade aí, é moral demais. Mas de verdade, eu fico feliz porque a gente ouve de vocês tudo aquilo que a gente repassa aos alunos em sala de aula. Fazer simulado, só não fizer se for um caso extremo, como o Potita ressaltou, se for uma doença séria, se for uma questão de perda de familiar e tal, porque o simulado, cara, e particularmente sem querer
bajulado de forma gratuita, os simulados Jussais, aí eu falo por linguagens, os simulados são muito fiéis ao Enem. Né? O primeiro dia do simulado SAIS é muito, de certa forma, similar, né? Simulado mesmo, é muito parecido, cara, com o Enem. Inclusive, enquanto eu fazia humanas, eu sentia que eu estava fazendo. Pois é. Então, que vocês tenham essa mesma, é só o que eu desejo de verdade, de coração a cada um, né? Que tenham essa humildade lá na universidade, na atuação futura de vocês, que Deus é, de fato, porque, cara, o caminho é esse, é estudar, é correr atrás, né? É saber que eu não sei tudo, faltou um pouco, Lívia, eu correr atrás, meu Deus, eu vou juntar os cacos e vou dar o meu sangue, na força do ódio, chegar numa prova, meu Deus, eu vou ter que estudar teoria, eu vou ter que resolver. Potita não é um menino bom? A gente sabe que ele é um menino bom, mas ele não tem piedade dos alunos que ele orienta, né, para lista de exercícios. Vocês não reclamam das listas Potita? Não tem fim, esse homem tem um banco de questão que só ele sabe onde é que ele encontra. Contar os simulados que ele inventou de fazer. Exato. Ele mostrou para mim o material do caderno à prova, né, da coleção à prova. Meu amigo, como é que esse homem pega a questão pela caridade? Né? Potita é mais efetivo do que o super professor, mais efetivo Eu me do perguntava que... isso, de onde é que Potita Eu não tira sei, tanta ele questão? brota sim. Ele deve ter feito um curso escondido aí de itens de Enem, porque não tem condição, né? Mas isso é tudo no sentido de eu preciso mais. Meus aluninhos sabem, para devolver a bola para Potita, mas de verdade, Potita, isso é fundamental. Agora, cabe ao aluno ter essa humildade. A humildade de, se o professor está dizendo, olha, a tua argumentação aqui precisa melhorar. Lá no texto, né, no texto dissertativo argumentativo. Olha, esse elemento coesivo aqui, vamos dar uma olhada, né, vamos pensar num repertório que seja mais legal, mais bacana, né, mais produtivo e tal. E o aluno às vezes fica com cara feia, às vezes o aluno, tal, porque ele acha que... E aí isso o Enem deixou um recado, né? O Enem deixou um recado. O Enem de 2024 deixou um recado. Acabou a história do aluno querer 3 repertórios, um para o primeiro parágrafo, para o segundo e para o terceiro, e querer fazer um malabarismo de qualquer tema e encaixar isso. Eu acho que isso ficou bem claro, que foi o último ano, né? Ficou bem claro. E vocês não, vocês sempre, pé no chão, eu tenho que correr atrás. É texto poético que eu não domino, eu vou atrás. É artes que eu tenho dificuldade, eu tenho um assessor que vai me entupir de questão aqui que eu vou resolver e duvido agora não acertar. É isso. Então não tem outro caminho. É isso. Queres acrescentar? Mas de verdade, você vai revelar para os nossos amigos aqui de onde você tira essas questões, Potita? Acho que essa é mais difícil do que... É complicado, viu? Porque o homem tem questão que pela caridade. Assim, linguagem é difícil. Linguagem é muito Enem, realmente, mas tem que fazer um malabarismo. Nem eu sei como eu arrumo, porque realmente tem muitos vestibulares que não se assemelham com o Enem. Mas a gente vai desenrolando, né? Humanas eu sempre recomendo muito para quem está assistindo a gente fazer questões da VUNESP, né? Que é uma banca que faz vários vestibulares paulistas, que é bem interessante. As questões da UERJ são extremamente parecidas com o Enem, porque é uma pegada de história bem puxada para a pegada social, né? E também tem uns vestibulares, que é a Universidade de Vassouras, que é lá no Rio de Janeiro. Tem uns vestibulares do Rio de Janeiro muito bons. Soltando o jogo, gente. Ele tá soltando o jogo aqui. Inclusive estão todas aqui no material. Olha isso, coleção à prova, pessoal, certo? Deixando registrado aqui para vocês, isso aqui é do História Geral, né? Mexer é pago, viu? Mexer é pago. Enfim, mas... e como é que vocês faziam também, pessoal, assim, já puxando para voltar para a entrevista, como é que vocês faziam para corrigir essas questões? Eu vou logo... Eu errei aqui, eu tento refazer, ou eu levo logo para a monitoria, ou não, como é que vocês faziam para corrigir questão? Acho que isso é um importante passo que muita gente erra nisso aí. Geralmente eu tentava refazer. Se fosse num simulado, no site que eu vim aqui fazer, geralmente eu conseguia fazer depois, foi uma questão que eu errei por desatenção ou por alguma coisa que eu não percebi ali na hora da prova. Se fosse uma questão que eu realmente não conseguisse fazer, eu procurava a resolução. Então eu via até onde eu tinha errado,
Aí eu vi exatamente a parte que eu errei, vi o porquê errei e tentava refazer a partir dali. Então acho que isso me forçava a, assim, fazer todas as etapas. Porque às vezes você só vê a resolução, errei isso aqui e passa para outra e você realmente não está aprendendo nada. Pelo amor de Deus, faça um corte disso. Faça um corte disso de verdade. Cadê Helder? Helder, faça um corte da fala dessa menina aqui, porque, cara, é isso. É isso. E o amigo, fazia o quê? Pra Igual? mim, primeiramente eu ficava com raiva, né? Porque eu errei. E na força do ódio eu tentava refazer de todo jeito que eu conseguia. Aí se eu não conseguisse de jeito nenhum, aí eu levava pro monitor, porque o monitor, ele tem a carga teórica dele e talvez o que ele sabe é uma técnica que vai me ajudar mais do que se eu fosse fazendo a resolução. Porque é um raciocínio que eu consigo jogar para outras questões parecidas, entendeu? De um assunto que eu, por exemplo, não domino totalmente ainda. Todo mundo tinha medo quando o Pablo chegava na monitoria. Pois é. E geralmente eram as questões Conta, Lívia, conta esse bastidor aí. Pior que é verdade. Era Era questão fevereiro. bonita. Conta o corte, vai. Já tem 2 cortes, conta com ele já. Fevereiro, todo mundo vendo ali termologia, escalas termométricas, aí Pablo, eletromagnetismo. Coisa que Não, ninguém não é uma sabia. máquina. E era umas Pois questões é. de carreira. E era tipo, ele Que chegava, potita mandava pra mim. ele chegava com o simulado da FUVEST pra corrigir o simulado. Eu, meu Pois filho. é. Bom, ó, isso é uma dica também. O SAIS disponibiliza simulados da FUVEST e que são bons, assim. Dá pra aproveitar muita questão. O problema, cara, que a gente gosta muito, Léo, linguagens fica um pouco prejudicada na FUVEST, que né, tem questões parecidas, mas tem muitas que também não parecem. Conta das obras, né? É, ponto das obras também. A parte de matemática também é bem prejudicada, mas assim, natureza, dá pra fazer muita questão da FUVEST, do simulado da FUVEST, parece bastante com o Enem. História, né? Inclusive, pessoal, a FUVEST vai mudar a partir de 2026, né? Que vai se adaptar mais ao Enem até, porque vai ser dividido pelas 4 áreas do Enem. E, assim, então é um movimento assim, que está acontecendo já faz muito tempo, de vários vestibulares se assemelharem cada vez mais com o Enem. O negócio é você saber qual vestibular você pode aproveitar a questão, né? Eu acho que principalmente, por exemplo, o UERJ, FUVEST dá para aproveitar muita questão, Unicamp, dá para aproveitar o Unesp, esses vestibulares que às vezes parecem ser um pouquinho mais difíceis que o Enem, mas que o Enem ano passado provou que às vezes ele consegue ser mais traiçoeiro, né? Principalmente na prova de natureza. A prova de natureza foi uma prova, eu acho que mais difícil que FUVEST, mais difícil que vários vestibulares, viu, pessoal? Assim, pra gente ficar atento. Sim, continuando, a gente falou agora sobre essa parte, né, de correção e tudo mais. Agora, uma dúvida que eu tenho, Pablo, a gente sabe, né, que você é um aluno que veio do ensino público. Isso. E alguns dos nossos telespectadores aí também têm essa mesma realidade, saíram dessa mesma realidade. O que é que você tem a dizer para essas pessoas, assim, cara, dá para vencer, dá para passar, dá para passar na federal, dá para fazer muita coisa. O que é que você tem a dizer para as pessoas que vieram no ensino público? Bom, o ensino público, como a gente sabe, às vezes ele não prepara a gente para o sonho que a gente tem. Porque eu tinha o sonho de medicina, embora eu vim do Instituto Federal, o Instituto Federal, para a área técnica, ele fosse muito bom, ele traz um ensino de um nível bom, de um nível ok, só que para medicina, ele não me preparava para o meu sonho. E aí eu tentei estudar sozinho. Só que sozinho eu também não tinha um direcionamento bom. Só que quando você tem a vontade de vencer, você tem o seu sonho, você se agarra nele, nada te para, nada é tão grande para uma determinação incansável, né? Então eu vim para o cursinho, eu falei, não, eu preciso que alguém me ajude. Sozinho não dá. Então eu vim para o cursinho, eu vim todo dia, eu tentava não faltar. Na escola pública também eu tentava ir todo dia, a gente sabe que é difícil, mas se você der o sangue, a escola pública ela consegue te preparar para muita coisa. Talvez não para medicina, no meu caso, mas para muita coisa ela te prepara. Se você tem um sonho diferente do meu, talvez só com a escola pública, se você der seu melhor, você consegue. Então eu vim pro cursinho, eu tentei manter a mesma garra, todo dia eu vinha, em 2023, quando eu vinha de queimadas, muitas vezes eu voltando para casa eu pegava chuva. E é isso. Nunca foi empecilho. Nunca foi empecilho. Se você tem vontade de chegar lá, você dá o sangue, você consegue. Nada vai te parar se você tentar todo dia você der seu máximo.
E é isso. Uma curiosidade assim, você saiu do terceiro ano com que média, mais ou menos? 600, saí 612, 613, então não é impossível, eu era um aluno ruim. Eu não saí do ensino médio sendo um aluno bom. Tipo, Aquele top 1. aluno... tinha muita gente na minha turma que era melhor do que eu. Só que eu vi, eu tenho que passar em medicina, esse é meu sonho e do jeito que tá, não dá, né? Então, embora eu não falte, eu não tô dando o meu melhor. Então, eu tive que aprender a estudar, eu tive que me motivar, porque às vezes você não tem a motivação que você precisa para passar. Então é uma construção, ninguém nasce 100%. Você tem que ir aos pouquinhos construindo, entendeu? Então é uma construção. Eu tô, assim, só anotando aqui, porque eu tô aprendendo muita coisa com vocês. Eu queria pegar um gancho no que Potita perguntou, Pablo, e também trazer Lívia para a discussão. Um mantra da minha vida, quem já assistiu aula minha sabe disso, eu digo sempre que Adélia Prado, né, a grande poetisa brasileira, que ela diz assim: não quero faca nem queijo, quero fome. Você pode estar numa escola particular da melhor qualidade, você pode estar num cursinho como a prova médica é referência. Se não tiver vontade, amigo, tchau. Se não tiver vontade, fome, a fome metafórica, né, a fome literal é terrível, mas a fome metafórica, eu quero mais. Essa coisa de, não, eu errei, mas por que eu errei? O que é que eu errei? O que é que eu preciso melhorar? E vocês demonstraram aqui na nossa conversa que sempre houve essa fome. Você diz, eu queria já a medicina lá quando eu ainda estava no ensino público, lá no ensino médio, lá em Queimadas, fazendo campanha aí, viu, Helder? Futuro prefeito de Queimadas aí, viu? Futuro prefeito de Queimadas aí. Cabo é bom, viu? Cabo é desenrolado aí, tá? Guarda o nome desse rapaz aí, né? Ele tá negando agora porque faz parte do processo eleitoral, você nega. Exato, nega, né? Ninguém disse que é candidato de primeira. Mas nega, depois é que o cara disse que é candidato. Mas brincadeiras à parte, você já tinha esse sonho. E aí aquela história, você usou a expressão aprender a estudar. E aí vem a importância, né, aqui dos assessores, né? É ter um cara como Potita que vai te dizer, tu precisa estudar isso aqui, tu tem que fazer isso, tu tem essas metas a cumprir. Né? Aí sem vender o nosso peixe já vendendo, é praticar, é ter alguém que já passou pelo que vocês passaram, né? E que vai dizer, olha, tu tem que estudar cartografia, tu tem que estudar eletromagnetismo, essa mentira da física, né? Essas mentiras da física, essas coisas inúteis, tá certo? Brincando. Mas é sério, e isso é muito importante ouvir, né? Eu preciso, e aí a gente vê muitas vezes as escolas, e aí uma reflexão para além do Enem, para além de tudo mais, entopem os alunos de aula, achando que o aluno vai aprender. Não, você precisa ter um tempo para você. Aí é uma coisa filosófica, aluno e estudante não são a mesma coisa. Não são. Um é um processo passivo, a outra você tem que chegar, cabine, alguém vai lhe orientar, mas você precisa ser ativo no processo da escolarização. Então, assim, eu estou absolutamente, claro, muito feliz por vocês terem conseguido, merecedores que são, e por tudo aquilo que quem está nos assistindo está aprendendo de vocês. Dedicação, humildade. Quer dizer, eu preciso, para atingir uma determinada meta... Cara, eu estou sendo repetitivo, mas é isso que a gente consegue deduzir e depreender de tudo que vocês disseram aqui. Né? É o aluno que, para atingir medicina, ele precisa mais, ele tem que ter mais. Foi na redação, vocês trouxeram repertórios. Trazer Pantera Negra, Lívia, você falou há pouco, né? Trouxe Pantera Negra. Pablo trouxe Daci, que é um repertório diferenciado. Trazer Pantera Negra é algo da cultura popular que eu conheço e uso. E que estava totalmente pertinente e que você tornou produtivo. Por que mais? Para que mais? Às vezes que estão longe de ser cultos, mas que exato. Que nem Chaves, uma vez eu levei pro senhor. Exato. Já viu. Exato. Funciona muito bem. Exato. Então, assim, Potita, eu de verdade, eu digo isso aos alunos sempre, a fome, a vontade, é querer mais, é ter o caderninho de erros, linguagens, por exemplo. O aluno, muitas vezes, ele nem sabe que a educação física faz parte de linguagens. Né? Porque a escola faz o quê? Aqui eu estou criticando o sistema educacional, não estou nomeando, mas por exemplo, a educação física que o aluno espera a semana todinha porque ele quer que o professor dê uma bola para ele jogar. Não, mas ele precisa saber que ele vai ser contemplado
em habilidades e uma competência que o corpo é estética, é modalidade esportiva, mas é saúde, e que ele vai ser cobrado por isso. E aí? Se eu não pratiquei no simulado, se eu não resolvi lista de exercícios, como é que eu vou, sei lá, mamãe mandou e vou acertar? Não vai ser assim. Tá? Então, de verdade, eu assim... A gente não aprende como estudar, né? Exato. Então, assim, exato. Eu descobri que eu não sabia estudar quando eu resolvi começar a estudar para o Enem. Porque aí eu percebi que eu só estudava, pegava algumas informações para fazer uma prova e depois deixava isso para lá. Então, Esquecia. exatamente. Eu não via aquele conteúdo para aprender, eu via aquele conteúdo para fazer uma prova. Pois é. Lívia, hoje cedo, dando aula para as primeiras aulas, a gente está na segunda semana letiva, aqui na prova, e eu falava quais são as principais competências e habilidades da prova de linguagens. Quando eu falei, Potita, que o Enem vai lhe cobrar a relação, competência 9, linguagens e tecnologia. Então, por exemplo, se o Enem coloca lá algum texto relacionado a um GPS, por exemplo, ele vai estar relacionando linguagem e tecnologia, porque o GPS é tecnologia e a linguagem de como eu vou me deslocar de um ponto a outro. E o aluno, professor, mas o Enem vai cobrar isso? Já cobrou, filho. O Enem já cobrou, por exemplo, a ferramenta da Wikipédia. Lá atrás, mas cobrou. Então, assim, o aluno às vezes nem sabe o que vai encontrar. Eita, mas como é que eu posso... vai cobrar alguma coisa, sei lá, cair alguma coisa relacionada à inteligência artificial, que muita gente está falando? Sim, mas ele pode cobrar outras coisas da tecnologia no mundo das linguagens. E o aluno não sabe, ele vai fazer uma prova como o Enem, e ele não sabe nem do que vai ser cobrado, porque a escola entope de aula, mas e o processo? Eu não entendo o processo. Então, de verdade, parabéns aos dois, né, pela vida, pela vivência, né? Vocês vão ser assessores, os dois? Olha aí. Ah, é verdade. Gente, vai abandonar Queimadas? Tem que abandonar Queimadas para ir para Então, assim, pessoal, foi muito bom esse papo. Até agora passou rápido, passou voando. Mas eu queria só para finalizar, perguntar assim para cada um de vocês. Eu queria uma resposta individual. Bate-bola. Nem um bate-bola. Vamos deixar. Tem um tempinho. Uns 2 minutos. Que nem candidato à política aí. Considerações finais. Candidato. Já revelaram meu segredo aqui. Já revelaram o segredo de Paulo, futuro prefeito de Queimadas. Mas é o seguinte, valeu a pena? Com certeza. A sensação de passar é indescritível, depois de tanto sofrimento, porque você tem que correr atrás. Cachaça é grande, não, né? Também não. Eu fiquei sobra, aproveitei o momento, né? Você vê, poxa, aconteceu. Passei, não tem como descrever. Cada pequeno tijolinho que eu coloquei, depois eu vi que valeu a pena e que eu me tornei uma pessoa melhor. O processo, ele é duro, mas ele engrandece você enquanto pessoa. Você se torna um cidadão melhor. Às vezes parece que você está vendo um assunto fútil que não vai servir de nada, mas lá na frente você percebe que, poxa, evoluí como pessoa, sou um cidadão melhor. Então, o processo passar é muito gratificante, mas o processo, quando você aprende a aproveitar ele, também é. É assim, claro que vale a pena. Quando você vê sua nota e assim, viver tudo isso que a gente viveu, a festa da aprovação, ver seu nome ali na parcial do SISU, longe do corte. Longe do corte. Sem emoção. Exatamente. Sem a bola entrar e sair. A bola entrando e ficando lá dentro. Na maior do gol, né? tranquilidade, sem oscilar muito. Assim, pra mim, eu percebi o quão foi pequeno, quão foi irrisório esses 4 anos. Assim, foi duro. Acho que ano passado eu estava muito preocupada. Meu Deus, eu tô há tanto tempo nisso. Será que eu tô perdendo tempo? Estou atrasado na Exatamente. Vida. E aí chega e você vê que não, realmente eu precisava desse tempo. Eu percebi também que não ter passado no ano passado me trouxe mais ganhos do que se eu tivesse passado. Acho que eu cresci muito no ano passado, tanto como pessoa, enfim. E foi algo que somou muito para minha vida. Então, assim, realmente vale a pena. E é uma loucura muito grande. Eu até falei isso na aula inaugural. A nota sair, você ali, fazendo o cálculo muito rápido, dividir por 5, ver que dá mais de 800.
porque ali já é a certeza, né, que você passou. Então, realmente vale muito a pena. Só para finalizar, eu queria deixar só registrar assim, porque eu já tô no final do curso e falando dessa questão de eu tô atrasado na vida. A Lívia estava comentando, ela passou 4 anos para passar, Pablo também. Eu demorei 3 anos para passar. Teve amigos meus que demoraram 1 ano, teve amigos meus que não, vou fazer logo fiéis. E assim, que cada um vai vivendo sua vida. Eu tô terminando agora, tem amigos que terminaram faz 2 anos e que às vezes estão trabalhando, estão indo para residência. Cada um vai trilhar seu caminho na medicina. Medicina não é algo assim. Comecei aqui, eu tenho que passar em 1 ano, aí eu tenho que me formar, vou logo para residência, tenho que fazer uma residência de 3 anos, acesso direto, não posso fazer aquelas residências longas. Cara, cada um tem seu caminho. Deixa eu deixar registrado isso para você como uma pessoa que pode ser alguém parecido com você lá no futuro. Cada um tem seu tempo. Assim, foi uma das coisas, foi muito bom às vezes ter passado 3 anos para mim, porque primeiro maturidade, que eu cresci bastante. Segundo, as amizades que eu fiz que eu não teria feito se eu tivesse passado logo. Então tudo é no tempo de Deus, assim. Eu sou cristão, então acredito muito nisso. Tudo é no tempo de Deus. Então, se não deu certo, fica tranquilo, tenta de novo, ergue a cabeça, mas não fica se vitimizando. Nenhum deles aqui é privilegiado na vida, nasceu num berço de ouro e tá. Ah, meu Deus, Herdeiro. São pessoas que lutaram. Pablo vindo lá de Queimadas, velho. Vai ser Na chuva, às vezes. Na chuva, às vezes. Lívia vindo de longe, que tu mora lá perto do trauma, né, Lívia? Então, assim, e lutaram, chegaram até o final. Lívia bateu como ela disse, ela fez o gol, mas anularam o gol dela. O VAR anulou. E assim, é dolorido, é difícil, não é fácil. Se você quer medicina especificamente hoje em dia, sem querer desmerecer, principalmente na federal, que é mais concorrido, é um dado objetivo isso. Se você quer, você tem que entender que é uma vida sofrida. O início vai ser sofrido para passar, vai ser sofrido para terminar. Quando você terminar, vai ser sofrido para passar na residência. Então, tudo é estudo. Agora, se você não está disposto a isso, tchau. Escolha outro curso. Sem menosprezar nenhum outro curso, porque vários cursos você tem que estudar pro resto da vida. Medicina é um deles. E vale a pena. E eu acho que você só passa também quando for sua hora, né? Porque nem eu e nem Pablo, a gente não foi muito favorecida aí na quantidade de acertos. A gente não estourou assim em nenhuma área. Não foi aquele 170 que é indubitável que eu vou passar. Eu fiz 32 em natureza. Eu tava quase certa de que isso ia me tirar. E não, minha média foi muito boa. Exatamente. Fiquei ali entre os 10 primeiros e deu certo. É o que eu digo, tá aí no vídeo, vai estar no vídeo editado as notas dos dois, as quantidades de acerto dos dois. Nenhum dos dois fez o famoso feijão com arroz, de aquele prato que todo mentor de cursinho, não sei o que, todas as pessoas famosas do Instagram vendem, que é estourar em matemática e o primeiro dia qualquer coisa. Vai qualquer coisa e passa. Mas se preocupa só com redação. Se preocupa só com a redação e qualquer coisa e passa. Não foi assim. E assim, eu gosto desse podcast por isso, porque são vários e vários exemplos. Ano passado a gente teve Nathalie que, pronto, matemática para ela foi o divisor de águas. Mas para vocês não foi, enfim. Então, é isso, né? Foi muito bacana o papo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, acompanhem nossos conteúdos. Eu convido vocês a verem os episódios antigos, que são muito bons, tá? E é isso, até a próxima, pessoal.